Fala pessoal, agora vamos entrar na parte, de oração subordinada. E a primeira oração subordinada de que queremos falar agora é a adverbial. Como é que funciona isso daqui, né? Eu já expliquei o que é uma oração subordinada para você, né? Lá no início da aula. Se você não entendeu direito, volte um pouquinho para entender com mais paciência. De novo, período composto por subordinação é quando temos uma oração subordinada que vai depender de uma oração principal para existir, né? Agora temos a oração subordinada adverbial. Como é que ela funciona, né? A oração subordinada adverbial é aquela oração que vai indicar algum tipo de sentido, né? Ela pode transmitir sentido de causa, de tempo, de proporção, de concessão, de consequência, finalidade. Então tem vários tipos de sentidos. A oração subordinada adverbial, além dela indicar esse sentido, né, ela também vai modificar alguns termos que estarão dentro da oração principal. Geralmente, a oração subordinada adverbial, por ela representar um advérbio, gente, por ela representar um advérbio, né, ela vai ter relação com adjetivo, com um verbo, ou então com algum advérbio que estará dentro da oração principal, geralmente antes dessa oração, viu? E outra coisa, como o nome é oração subordinada adverbial, né, representa um advérbio, toda oração subordinada adverbial vai indicar alguma circunstância. O que eu falei antes aqui para você, causa, tempo, questão de proporção, de finalidade, tudo isso daí é circunstância, viu? Então, a oração subordinada adverbial, além dela modificar um adjetivo, um verbo e um advérbio, também vai indicar circunstância. Por isso que tem valor de advérbio. Aí vem um questionamento. Se a banca jogar uma questãozinha assim para você. A oração subordinada adverbial tem valor de... Aí ela sempre joga lá. Letra A, substantivo. B, adjetivo. Letra C, pronome. Letra D, advérbio. É a resposta. A oração subordinada adverbial, por ela indicar circunstância, ela terá valor de advérbio, viu? Não esqueça, né? E por ter valor de advérbio, toda oração adverbial que você encontrar em uma questão, ela terá uma função sintática de adjunto adverbial, né? Toda oração adverbial, assim como todo advérbio, como toda locução adverbial, só tem função sintática de adjunto adverbial. Quem gosta muito disso é a banca IBFC. Você encontra questões do IBFC. Depois dê uma pesquisadinha, concurso bombeiro, PM Sergipe 2018. Tem uma questãozinha lá, onde a banca IBFC pergunta a função sintática da oração subordinada adverbial. E a resposta era adjunto adverbial, viu? Então, toda oração subordinada adverbial é um adjunto adverbial, viu? Ela pode aparecer, gente, de forma desenvolvida, né? Ou seja, com a presença da conjunção, ou reduzida de infinitivo, gerúndio, o particípio. Eu vou dar uns macetes para vocês nos próximos encontros, né? Com questões e tudo, para você não esquecer essa partezinha aqui, que tem que gravar. E é chatinho, viu? Para adiantando logo para vocês, para encontrar uma oração reduzida. As que mais caem são essas daqui, ó, reduzida de infinitivo, tranquilo? Mas lembre, a oração subordinada adverbial, ela pode ser desenvolvida com a presença da conjunção, ou então reduzida desses três, ó, infinitivo, terminação R, gerúndio, terminação NDO, e particípio, se for regular, dó ou dá, beleza? Agora vamos entrar, né, em cada uma das orações subordinadas adverbiais. A primeira, essa daqui é uma das mais importantes. A oração adverbial causal, ela é responsável, gente, para indicar o motivo ou a razão de você ter praticado uma ação na oração principal. Quando eu digo, ó, ele não foi à escola, já que chovia muito. Qual foi o motivo? Qual foi a razão dele não ter ido à escola?
foi não ter, porque estava chovendo muito aqui. Ó, ele não foi à escola, é a oração principal. Oração principal. E já que chovia muito, é uma oração subordinada adverbial causal, porque está transmitindo o motivo, a razão da pessoa não ter ido à escola, viu? E a marca da causal está aqui, ó, nesse já que. Ele despenca em prova quando a banca joga uma questão sobre conjunção, uso dos conectivos, ou então perguntando o tipo de oração subordinada ali, viu? Então, se encontrou esse já que aqui no período, é a marca da causal. Uma coisinha, né? Você vai encontrar questões de língua portuguesa, né? Onde a banca pergunta a ideia de consequência e causa, ou então causa e consequência. Só lembre o seguinte, anote essa observação, ó. Na verdade, duas observaçõezinhas. Deixa eu colocar aqui em cima, rapidão. Aqui. Escreva aí, ó. Isso que não ficou bem legível. Escreva bem assim, ó. A causa sempre estará dentro da subordinada. Dentro da subordinada. Ou seja, se a banca perguntar onde está a causa da oração causal, estará sempre dentro da subordinada, né? Se o nome dela precisa ser causal, a causa tem que estar dentro da oração. Outra observação aqui, né? Essa daqui é uma das mais importantes. Ó. A ação da causa sempre vem primeiro, ou sempre acontece primeiro. Sempre vem primeiro, ou sempre acontece primeiro. Como assim, Alice? Perceba aqui no exemplo, ó. Qual foi a primeira ação que aconteceu aqui? Foi a ação dele não ter ido à escola e depois chover? Ou primeiro choveu e por causa disso ele não foi à escola? O que aconteceu primeiro aqui, pessoal, ó, foi a ação de ter chovido. A ação de chover causou uma consequência, ele não ter ido à escola. Então a consequência está aqui, ó. A consequência está aqui. E a causa está dentro da subordinada. Viu? Então, a primeira ação que aconteceu aqui das duas, né, foi a ação de chover, que é a causa, e a consequência disso, ele não ter ido à escola. Então, a ação da causa sempre vai acontecer primeiro. Sempre, viu? E os principais conectivos estão aqui, ó. Temos o como, já que, visto que, por quanto, uma vez que, o porquê também pode entrar aí também, viu? Só tomem cuidado com esse como, ô molequinho chato para cair em prova. O como, ele tem 4 classificações quando se trata de conjunção, né? O como, ele pode ser uma conjunção causal, quando ele vier no início da frase, aí você pode substituir por já que, ou visto que. Neste exemplo aqui, ó, se eu pegar esta oração e jogar lá no início e falar bem assim, ó, como chovia muito no dia, ó, como chovia muito no dia, vírgula, ela não foi à escola. Esse como aí transmite a ideia de causa. Aí você troca por já que, né, o que estava antes na oração. Ele também, pessoal, pode transmitir uma ideia de comparação. Aí o que você vai fazer? Vai trocar por igual a, igual como, então quanto, sem problema. Quando eu digo João é inteligente como o pai, João é inteligente como o pai, você troca esse como por igual a, ou então igual como. João é inteligente igual ao pai, aí passa a ideia de comparação. Ele também pode transmitir uma ideia de conformidade.
quando você puder trocar por conforme o segundo, viu? E pode ser aditivo, né? Essa daqui cai com um pouco a frequência. Quando for uma conjunção aditiva, vê nessa correlação, ó. Não só, como também. Tranquilo? Então, o como, ele transmite 4 classificações quando for conjunção. Grava isso daqui, ó. Esse macete, ó. É o AC3. Por que AC3? É o A de adição e C3 de 3 conjunções. Você começa com a letra C. Porque as bancas gostam de confundir, né? Ela vai jogar lá, dizer que o como transmite ideia de proporção, transmite ideia de tempo. Não existe. O como só transmite isso daqui, ó, quando for conjunção. Causal, comparativa, conformativa e aditiva. Tranquilo? Aí temos a consecutiva. A consecutiva, pessoal, é o oposto da causa. A causa é o motivo, é a razão de você ter praticado algo. Na consecutiva, é o resultado de você ter praticado uma ação, né? Você pratica uma ação e essa ação vai gerar um resultado. Quando eu digo, ó, Pedro gritou tanto que ficou sem voz. Ele ter gritado tanto é a causa. Dessa causa houve uma consequência. Qual foi a consequência dele ter gritado tanto? Ter ficado sem voz. Então temos aqui, ó, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Viu? Então grave isso daí. Pedro gritou tanto é a oração principal. Ok? Dentro do período. E os principais conectivos são esses daqui, ó. Temos o que, de modo que, de sorte que, de tal maneira que, né? Só quero que você grave este macete aqui, que é infalível em prova. Olha para cá. Você vai gravar que depois do tesão vem a consequência. Que porra é essa? Perdão pelo xingamento. Que negócio é esse? Quando você diz depois do tesão vem a consequência, depois de todos esses intensificadores aqui, ó, tal, tão, tanto e tamanho, se vier o que depois deles, esse que vai transmitir a ideia de consequência. Não entendi, Alisson. Olha o exemplo de cima. Quando eu digo Pedro gritou tanto, olha o tanto aparecendo aqui, ó. Depois do tesão, esse tesão que é o tanto, vem o que? Vem a consequência. Vem o que vai introduzir uma consequência. Viu? Então lembre que depois do tesão vem a consequência. Depois dos intensificadores, tal, tão, tanto e tamanho, vem o que vai introduzir uma consequência. Isso é infalível. Você encontra várias questões de concurso público só por esse macete aí, quando se trata de consecutiva. Viu? Lembre que quando for ideia de consecutiva, a consequência vem aqui dentro, ó, da oração subordinada, viu? Não é igual a causal, não. A causal, a causa dela vem dentro da oração subordinada causal. Na consecutiva, a consequência está dentro da oração consecutiva, viu? Aí inverte os valores. Aqui, voltando aqui, ó, na parte da causal, quando tem essa ideia de causal, a consequência está dentro da subordinada, a consequência estará dentro da principal e a causa estará dentro da subordinada. Quando se trata de consecutiva, é o inverso, viu? A causa estará dentro da principal e a consequência dentro da subordinada aqui, viu? De boa? Vamos avançar. Agora temos a concessiva, pessoal. A concessiva, ela é assim. Ela é uma oposição, exceção, e ela vai indicar uma ideia de aceitar um sentido oposto, né? Só que é incapaz de anular o sentido de outra oração. Quando eu digo, ó, embora chovesse muito, elas não saíram da praia. Porque aí é aceitar uma ideia oposta. Ora, você sabe que quando chove muito, ninguém fica na praia, não. Né? O mar vai aumentar, né?
as águas, vai ficar agitado, vem aquele vento forte pra caramba, então a pessoa não fica na praia. Essa é a ideia. Mas foi o que aconteceu aqui? Uma pergunta que eu faço a vocês. A chuva, né? Aquela chuva forte, há muita chuva, ela atrapalhou a pessoa de ter saído da praia? Não, de ter permanecido na praia? Não atrapalhou, né? Quer dizer, embora tenha atrapalhado um pouquinho, né? Porque chove ali, vai atrapalhar, né? Ninguém quer ficar na praia com muita chuva. Essa chuva não foi o suficiente, né? Para atrapalhar as pessoas ali. Elas permaneceram na praia, embora chovesse muito. Então essa é a ideia da concessiva. Ela vai indicar um obstáculo, mas esse obstáculo ele é superável. Embora você tenha a dificuldade de ultrapassar esse obstáculo, mas ele é superável. Diferente da adversativa. Na adversativa, ela quebra totalmente a expectativa. Você não consegue ficar ali na praia de maneira alguma. Se fosse adversativa, ficaria assim, ó. Deixa eu tentar bolar um exemplo. Se eu falo assim, ó, elas tentaram ficar na praia, vírgula, mas a chuva atrapalhou. Elas tentaram ficar na praia, vírgula, mas a chuva atrapalhou. Ou perceba que elas praticaram a ação, só que houve a quebra de expectativa, que foi a ideia da chuva. A chuva atrapalhou totalmente os planos da pessoa aí, perdão, num contexto, beleza? Os principais conectivos concessivos. Temos o embora, o conquanto, mesmo que, ainda que, por mais que e o não obstante. Eu expliquei para vocês que o não obstante, ele vai transmitir dois sentidos, né? Lá na parte de coordenada. Pode passar a ideia de concessão, você troca por embora. Pode passar a ideia de adversidade, você troca pelo porém, viu? Então tome cuidado com ele. Volta e meia, ele tá caindo numa provinha aí. Tranquilo? Vamos agora falar da condicional. Essa condicional, né? A banca pode chamar de duas coisas. A banca pode chamar a condicional de hipótese, condição, ou então ela pode chamar a condicional de dúvida. Ela pode ser assinale a alternativa onde a oração expressa um sentido de dúvida. Geralmente é a causal, viu? Então a causal ela vai expressar condição ou então uma hipótese para você praticar tal tipo de ação. Olha lá, ó. Se o Brasil for campeão da Copa, eu nunca bebo álcool. Né? Era para ser escrito, eu nunca mais bebo álcool, né? Se o Brasil for campeão da Copa, eu nunca mais bebo álcool. Perceba, né, que temos uma condição. Eu só vou parar de beber álcool em qual condição? Se o Brasil for campeão da Copa. Aconteceu? Não. Então temos aqui uma oração subordinada adverbial condicional. Viu? E a marca da condicional é esse se e o caso. Viu? Aí os principais conectivos, ó. Temos o se, caso, desde que, contanto que. Então esses conectivos transmitem ideia de condição, viu? Só tome cuidado com esse desde que, porque ele é um pouquinho chato também para quem prova, pois indica dois sentidos, né? Ele pode transmitir ideia de tempo ou ideia de condição também. Quando for transmitir ideia de tempo, gente, você troca por quando, para ter certeza. Se for condição, troque por caso. Você fala assim, ó. Desde que eu passei no concurso público, vírgula, as coisas melhoraram. Ó, desde que passei no concurso público, as coisas melhoraram. Deixa eu escrever aqui, ó. Desde que passei no concurso, isso acontece com todo mundo, né? Concurso é bênção. Desde que passei no concurso, as coisas melhoraram.
as coisas melhoraram. Beleza. Olha o desde que aparecendo aí, ó. Agora uma pergunta que eu faço para vocês. O que combina mais? É o quando ou o caso aqui, ó. Troque pelo quando. Vê se não combina. Olha lá, ó. Quando passei no concurso público, as coisas melhoraram. Então, o sentido que transmite aí é de tempo, viu? Então, desde que, gente, ele pode transmitir dois sentidos para você. Ou ideia de condição, ou então ideia de tempo. Se for tempo, você troca por quando, para ter certeza. Se for condição, troque por caso, que geralmente você mata a ideia. Tranquilo? E os principais conectivos, tome cuidado, cuidado não, né? Esses dois aqui, ó, são os que mais caem em prova, se caso. As conformativas, essa é a mais de boa de você encontrar em prova. A conformativa, gente, ela vai indicar conformidade entre ações, né? É questão de, a banca gosta de chamar de acordo. Ou seja, você sabe que aquilo vai acontecer. O acordo ou maneira. Você sabe que aquilo dali vai acontecer. Só faz você confirmar. Aqui, ó, conforme todos previam, ele não veio à reunião, ou seja, todo mundo já sabia que a pessoa não iria à reunião. Só fez confirmar aqui, né? Só foi confirmado essa teoria deles. Então aí é uma oração subordinada adverbial conformativa. E ele não foi, nem não veio, né, à reunião, é a oração principal aqui. Temos a oração principal. Agora, vocês estão vendo aqui, né, no contexto, que primeiro veio, né, a oração subordinada e depois veio a oração principal. A oração adverbial, gente, o lugar oficial dela é no final do período, viu? Mas nada impede de que ela venha no início ou então no meio, viu? Vou explicar isso lá em pontuação, mas quando ela vem no início da oração, a pontuação é obrigatória, tranquilo? Então aqui, ó, a oração adverbial é permitida vir no início da oração também. E os principais conectivos são conforme, como, consoante, segundo. Você encontra muito questões sobre o como, com ideia de conformidade. Aí o que você faz? Troca por conforme aqui. Você vai trocar por conforme, que matou, já foi, beleza? Agora temos a comparativa. Essa é a mais de boa, para você identificar, né? Porque a comparativa, ela vai indicar uma comparação, uma analogia entre termos. Essa comparação, gente, ou analogia, pode ser feita de três formas, né? Essa comparação pode ser feita de superioridade, igualdade, ou então de inferioridade. Inferioridade. Então essa comparação pode ser feita de três formas, né? Quando eu digo português é melhor que matemática, português é melhor que matemática, aí é uma comparação de superioridade, ou então eu posso falar português é tão bom quanto matemática, comparação de igualdade, ou então eu posso dizer matemática é pior que português, inferioridade aí. Então essa comparação pode ser feita de três formas aqui, ó. Quando eu digo, ó, você é mais forte do que seu medo. Ou seja, está havendo uma comparação entre a força da pessoa com a força do medo. Então essa comparação aqui é de superioridade, por causa do mais aqui, ó. Está dizendo que a força da pessoa é maior que a força do medo. Eu disse para você, né, que para ter oração precisa de verbo. Para ter oração precisa de verbo. Aqui não tem verbo dentro da oração subordinada, ó. Perceba, ó, você é mais forte que seu medo. Cadê o verbo da oração que seu medo? Esse verbo aqui está implícito
Então anote essa observação aqui, é o que vale ouro, principalmente em questões de figura de linguagem, é chamada elipse. É bom você anotar isso daqui, ó. O verbo da oração comparativa pode vir implícito. O verbo da oração comparativa, ele pode vir implícito, gente. Eu posso dizer assim, ó, você é mais forte que seu medo é. Só que não há necessidade de você repetir algo que já foi escrito antes, né? Então isso é chamado de elipse, viu? Ou zeugma, beleza? Então, o verbo da oração comparativa, ele pode vir implícito. Você pode escondê-lo, porque não há necessidade de reescrever algo que já está ali, tranquilo? Então a comparativa, ela tem essa, creio eu, né? Creio que é a única oração adverbial que vem com verbo subentendido, viu? Que vem com verbo escondido ali. Agora aqui, ó, a final, a oração adverbial final, na verdade, eu vou botar um pouquinho aqui com você, né? Quais são os principais conectivos? Eu já falei do como, né? Comparativo, que quando for comparativo você troca por igual a, igual como, quanto, que combina. Temos a correlação tão como, então tanto quanto, assim como, tal qual também. Tipo, ele é inteligente tal qual o pai. Eu posso falar assim. Agora as orações adverbiais finais. As orações adverbiais finais, ela é responsável, gente, para indicar a finalidade, um objetivo, né, de realizar uma ação. Você pratica uma ação para que, com alguma finalidade. Quando eu digo, ó, eu lavei os pratos, mas eu lavei os pratos com qual objetivo? Qual foi o objetivo de ter lavado os pratos? Para que manhã não me batesse, né? Isso acontecia muito. Né? Então você só lavou os pratos com a finalidade da sua mãe não chegar e te bater. Então aqui, ó, eu lavei os pratos é a oração principal e para que manhã não me batesse é a oração subordinada adverbial final, que está indicando um objetivo, né, dele ter praticado a ação de lavar os pratos aqui. E não tem besteira. Os principais conectivos é o a fim de que, o para que, esse porquê. O que mais cai é esse daqui, ó. Você só encontra muitas questões com esse para que. Só tome cuidado com isso daqui, ó. Quando você encontrar essa expressão, ó, para com um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele verbo que termina em R. O sentido transmitido será de finalidade, viu? Será de finalidade. Então, o que você vai gravar? A preposição para, acompanhada de um verbo no infinitivo, vai indicar a finalidade, viu? Eu posso dizer assim, ó. Lavei os pratos para amanhã não me bater. Ó, para bater. Temos aí a ideia de finalidade. Quem gosta muito disso, né? É a banca FCC, PM Bahia. Então vamos finalizar agora com a proporcional e depois a temporal. A proporcional, gente, o que é proporção? Proporção é uma ideia onde tem aquela relação de simultaneidade, onde uma ação tem que acontecer e a outra também tem que acontecer ao mesmo tempo, viu? Se uma para de acontecer, a outra para de acontecer automaticamente também, viu? Então, na proporcional, a relação entre as duas orações, né? Na verdade, uma oração vai acarretar mudança na outra. Vai causar algum tipo de situação na outra oração. Porque se uma ação para de acontecer, a outra obrigatoriamente tem que parar. Viu? E a proporcional, né?
A banca pode chamar de proporcionalidade, concomitância e simultaneidade. Tudo isso daqui, ó, são sinônimos de proporcional, viu? Olha o exemplo. Quanto mais o tempo passa, mais vamos envelhecendo. Ou seja, se o tempo parar de passar, eu vou continuar a ficar velho? Aqui, essa é a pergunta. Se o tempo parar de passar, eu vou continuar a ficar velho? Claro que não. Eu vou parar de ficar velho. Porque se o tempo para, eu também paro de envelhecer. Viu? Então essas duas ações são proporcionais, ó. Quanto mais o tempo passa, mais vamos envelhecendo. Então, se uma ação para de acontecer, a outra obrigatoriamente tem que parar. Então, quanto mais o tempo passa, é a oração subordinada adverbial proporcional, e mais vamos envelhecendo é a oração principal, né? O conectivo aqui é esse quanto mais. Entendeu? Então tome cuidado. Proporcionalidade, as duas ações têm que acontecer ao mesmo tempo, uma mantém relação com a outra. Se uma para de acontecer, a outra também para automaticamente. Tranquilo? As principais conjunções, e você mata, gente, só olhando a conjunção, são exclusivas. É o à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, mais, ou então posso falar quanto mais, menos, ou então quanto menos, menos, tanto faz, beleza? Agora vamos terminar a nossa parte aqui de oração adverbial com a temporal. Essa daqui é o xodó de toda a banca de concurso público. A temporal, ela vai indicar o momento de você ter praticado uma ação. Esse momento pode ser anterior, pode ser simultâneo, acontecendo agora, e pode ser posterior. Quando eu digo, ó, quando o Alisson chegou ao quadrívio, todos o aplaudiram. Muito obrigado. Quando você diz, quando o Alisson chegou ao quadrívio, esse quando, ele transmite ideia de tempo, né? Então ele está introduzindo a oração subordinada adverbial temporal. Temporal, aqui. E você mata só olhando o conectivo. O quando, gente, é marca exclusiva da temporal. É marca exclusiva da temporal. Os principais conectivos, quando, esse mal aqui, ó, quando passa ideia de tempo, você troca por quando. O enquanto, desde que, logo que, antes que, depois que, no momento em que, sempre que, tudo isso aí transmite ideia de tempo, beleza? Então, a oração subordinada temporal, ela acontece no momento em que ocorre o fato. Esse momento pode ser anterior, simultâneo, agora, ou então pode ser posterior, tranquilo? Então, e as bancas gostam de comparar assim, ó, a temporal com a proporcional, viu? São bem parecidas, só que a ideia é diferente e você mata só olhando o conectivo, tranquilo? Então, por hoje é só. Próxima aula a gente vai trabalhar já a oração adjetiva e a oração substantiva, tranquilo? Aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Fiquem bem.